por um lado, Deus mostrou que tomava conhecimento da falta do seu servo Elias e que não lhe passava ligeiramente por cima, também lhe não faltou nem com ternura nem com fidelidade. Atuou a seu respeito como para com um servo amado e fiel, no próprio momento em que lhe fazia sentir que tinha faltado a energia da fé, porque não o fez sentir aos outros, embora não o tenha comunicado a nós, para a nossa instrução. Eu digo faltado a energia da fé, porque a respeito da massa do povo, o julgamento de Elias era justo. Deus revela-lhe os seus pensamentos e as suas intenções, designa-lhe mesmo os instrumentos que quer empregar, e substituindo definitivamente o profeta por Eliseu, Deus faz-o, entretanto, entrar publicamente no seu serviço, ordenando-lhe que chame Eliseu para o acompanhar na sua obra. Elias retoma, pois, o seu ministério no meio de Israel. Ora, Acasias andava nos caminhos de seu pai e fazia profissão pública de reconhecer Baal por seu Deus, mandando consultar Baal-zebu a Ecrom. Enviado ao encontro dos mensageiros do rei, Elias pronuncia sua sentença da parte de Deus. Irritado por ter sido contrariado na sua iniquidade, Acasias encarrega alguns do seu exército de prenderem o profeta. Encontramos ainda aqui o mesmo caráter judiciário dos milagres de Elias já mencionados mais atrás, caráter assinalado pelo próprio Senhor, faz descer fogo do céu para destruir aqueles homens. O último dos enviados do rei conhece a autoridade e o poder de Elias, e a sua vida é poupada. Elias acompanha-o para repetir, junto do próprio rei, a declaração do julgamento do Senhor que pesava sobre ele. No capítulo 2, vemos que agora nós chegamos ao termo das penas e das aflições desse precioso e fiel servo de Deus, Elias. E se não encontramos aqui a calma e a ascensão do Senhor Jesus, que sobe ao lugar da sua morada eterna e familiar, abençoando os seus discípulos, se esse caráter particular não convinha, senão a partida daquele que, perfeito na sua pessoa e na sua vida humana, onde nada foi encontrado que estivesse em desacordo com o céu, aonde ele, Jesus, ia entrar, sobe para seu Pai, ao pé do qual viera. Se no arrebatamento ao céu de Elias não encontramos a elevação daquele, de Jesus, que, procedente do Pai, veio ao mundo, depois deixou o mundo e voltou para seu Pai, tem de ter faltado, sem ter faltado nem por um momento a esta palavra, o Filho do Homem, que está no seio do Pai, daquele que tinha tanto mais direito e títulos para ali estar, que tinha perfeitamente glorificado o Pai neste mundo, se numa palavra aquele que se ia embora não fosse o homem, Deus subindo após ter acabado a obra que lhe tinha sido confiada, pelo menos a presença de Deus fez-se sentir em toda essa cena, da maneira mais solene, de um Deus cuja presença, só ela, pode revogar as leis do seu governo e anular em favor do seu servo o que está reservado aos homens. De resto, não é de admirar que um tal acontecimento tenha sido acompanhado da misteriosa solenidade que, de fato, o rodeia e que aqueles que a ele assistiram tenham tido a consciência de que ia acontecer algo fora do curso normal das alegrias e das penas humanas. Elias, arrebatado pelo poder de Deus, deixa a terra sem passar pela morte. Encontramos, neste mesmo ato, o maravilhoso testemunho da soberana bondade de Deus e da aprovação que ele,
dá a seu servo. E os pormenores são dignos da maior atenção. Se o arrebatamento de Elias ao céu é o grande objeto apresentado à fé, verificamos também que o profeta se dirige a todos os lugares que tinha uma palavra acerca das relações de Deus com Israel. Apesar da maldade do rei, Elias mantinha essas relações segundo a fidelidade de Deus e como profeta sobre a terra. Não as mantinha pelo rei, o que era o estado normal do povo, desde Davi. Essa relação terrestre era impossível e devia terminar por um ato de julgamento. Foi o que aconteceu, mesmo acerca de Judá, a quando da rejeição de Cristo. Todavia, os desígnios de Deus não mudam. Eles serão cumpridos em poder celestial. Eliseu é, por assim dizer, o elo entre essas duas coisas quanto à profecia. Não volta a Horebe para anunciar a inutilidade de um ministério terrestre e, de qualquer modo, repor a lei violada nas mãos daquele de onde ela tinha saído, mas realmente atuava em graça. O ponto de partida do seu ministério é o homem assunto ao céu, ponto de partida inteiramente novo, evidentemente, nas mensagens de Deus para com Israel. Até este ponto, ele apegou-se constantemente a Elias. Este tinha lançado sobre ele o seu manto de profeta. 1 Reis capítulo 19. Desde então, Eliseu estava como que identificado com Elias. Agora que Elias está sob o poder extraordinário que há de arrebatá-lo de junto de Eliseu, a fé deste poderá manter a sua posição? Sim. O poder de Deus sustém-no, e ele acompanha Elias até que os carros do próprio Deus o separam, o que tem lugar para que ele possa ver Elias subindo neles ao céu. Por graça, o coração de Eliseu estava totalmente no ministério do profeta e, pela fé, andava à altura dos pensamentos de Deus a tal respeito. Sigamos agora a sua marcha sobre a terra. Já não é a fraqueza do homem, como quando ia a Horebe, mas sim o poder de Deus. E Elias atravessa tudo o que, em figura, dizia respeito às relações de Deus com Israel, mesmo a morte, até ao céu. Gilgal é o seu ponto de partida. É a consagração do homem a Deus pela morte aplicada à carne, o lugar onde Israel tinha sido purificado de toda a recordação do Egito, o lugar onde tinha sido separado para Deus, onde o campo estava preparado para suas vitórias sob a conduta de Josué. Era, numa palavra, o lugar onde, pela circuncisão, Israel tinha sido definitivamente posto à parte para Deus. Elias volta ali e reconhece-o assim segundo Deus, embora atualmente não fosse para Deus. Elias volta ali e reconhece-o assim segundo Deus, embora atualmente não fosse para o povo, senão um lugar de pecado. Eleva-se até ao pensamento de Deus a respeito do povo, a quando separado do mal e consagrado a Deus. É o seu ponto de partida. Ele pensa com Deus. É a fé. Eliseu não quer deixá-lo, e vão ambos a Betel. Quer dizer que Elias se coloca no testemunho da fidelidade imutável de Deus para com seu povo, reconhece-a e toma ali o seu lugar. Eliseu acompanha-o. Eram os dois ramos principais da fé do povo de Deus, a separação do povo do homem para Deus e a fidelidade imutável e perpétua de Deus para com seu povo, fossem quais fossem as circunstâncias em que ele se encontrasse. Israel, que triunfo de Satanás, tinha posto em Betel os seus falsos deuses, o seu bezerro de ouro. Elias e a fé associa-se ali, apesar disso, os pensamentos de Deus.
Estas duas coisas constituem a vida de Jesus no meio de Israel sobre a terra. Elias não pode ficar lá, que encontrará ele indo mais longe. A cena muda. Elias está ainda com Deus. Mas se a transgressão foi multiplicada em Gilgal e se os falsos deuses são adorados em Betel como o santuário do rei e a casa do rei, conforme Amós, capítulo 7, versículo 13, a maldição o rei encontrará, porque Israel se colocou a si mesmo sobre essa maldição. Vai a Jericó. Foi lá que antigamente o poder do inimigo levantou todo o país como barreira contra Israel, e Deus tinha ferido e amaldiçoado Jericó. O homem a tinha reedificado para a sua própria destruição. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Por muito agradável que fosse a situação, a maldição de Deus ainda repousava sobre ela. Elias vai lá e Eliseu acompanha-o, recusando deixá-lo. Mas também, se não detém ali, está ainda sob a poderosa mão de Deus e Eliseu continua a segui-lo. Os filhos dos profetas prestam testemunho ao que vai acontecer, mas não olham senão de longe quando os dois profetas se aproximam do Jordão. Eliseu também o sabe e faz cessar discursos que nada acrescentando ao seu conhecimento do pensamento de Deus, e interrompido a concentração dos seus pensamentos, tendiam antes a enfraquecer a união da sua alma com Elias. Elias chega enfim ao Jordão, tipo da morte que há de fazê-lo sair do país da promessa terrestre e romper os laços do próprio Deus com Israel nesse pé. Atravessa-o. É verdade? A seco. Nós sabemos que ele subiu ao céu sem ter provado a morte. Mas em tipo, em figura, ele atravessou-a. Não se trata aqui de expiação, mas sim de passar pela morte. Agora, já fora dos limites de Israel, do país da lei, abandonado de Deus, pode livremente propor a Eliseu a bênção segundo o seu desejo. Como o disse Jesus, importa que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Lucas capítulo 12, versículo 50. A morte é o caminho da liberdade em todos os pormenores. Eliseu, apegado pelo poder de Deus ao profeta, a esse mesmo ministério que Elias acabava de deixar, desde que haja a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, e embora agora separado dele, mas associado pela fé a um Elias assumpto ao céu, ascensão testificada pelo fato de ele o ter visto no seu estado celeste, o seu pedido é atendido, cobre-se de novo com o manto de Elias, mas é o mesmo manto de um Elias assumpto ao céu. Como dissemos já, o ponto de partida do seu ministério não é o Sinai, é o céu, fora dos limites de Canaã, do outro lado do Jordão, figura da morte. Porque, tendo a lei sido violada e a profecia que apresentava o povo a sua relação com Deus sobre a terra e a bênção de Deus sobre o país, demonstrado impotente para o restaurar, o fiel profeta, abandonando um país que o tinha rejeitado, tomara lugar fora de um povo cego e ingrato, e fora elevado para junto daquele que o tinha enviado, escondido, por assim dizer, em Deus, embora em toda a sua plenitude esta expressão não seja verdadeira senão a respeito do único precioso Salvador, Jesus. Até ao Jordão, Elias exige, pelo seu ministério, que seja dada satisfação às justas exigências dos direitos de Deus sobre o seu povo. Apresenta-lhe esses direitos, mas
ele deve retirar-se, e Deus eleva-o, arrebata-o do meio de um povo que não o conhece, não conhece a Deus. Em Horebe, Elias atuava segundo a fraqueza do homem, embora Deus ali se tivesse revelado. Por que retirar-se para Horebe, domicílio da lei que o povo tinha violado? Isso não podia ser senão para exigir a execução da justiça, demonstrando que Deus sabia, a seu tempo, exercer a justiça. Deus reserva para si os seus soberanos direitos de graça, mas, efetivamente, convém que ela seja soberanamente exercida para além dos limites da responsabilidade do homem. As relações de Cristo com Israel, como o homem, explicam claramente isto. Assim, Deus faz ver, em primeiro lugar, que a graça tem reservado o nome perfeito de Deus. Assim, Deus faz ver, em primeiro lugar, que a graça tem reservado o nome perfeito que Deus conhecia em Israel. Depois, tendo enviado Elias para cumprir a paciência e a vontade de Deus em graça para com o povo, em lugar de suprimir Israel, coloca o ministério acerca de Israel numa posição onde podia agir soberanamente em graça para com aquele que tivesse fé para dela aproveitar. Depois de Elias ter passado o Jordão, vemos que tudo mudou. Até essa altura, Eliseu é posto à prova. Depois disto, atua a graça do Senhor. Em primeiro, é a posição de Cristo para com a igreja, ou pelo menos para com os homens em graça. Quer dizer que é a graça soberana, por cuja ação a morte dá livre curso, não tendo a justiça já nada que dizer, pois já não assenta sobre a responsabilidade do homem que tinha tomado o seu carro a obediência que devia. A justiça agora é que Deus tenha os seus direitos, que ele se glorifique, o que é justo, sendo consequente com todo o seu ser, amor, justiça, soberania, majestade, verdade e todos os atributos que entram na sua perfeição. Ele o fez segundo essa soberania e faze-o por Cristo, que o glorificou sobre a terra a todos os respeitos, em todas as partes do seu ser, e de maneira a fazê-lo conhecer. O testemunho disso é que ele, Deus, elevou a Cristo, como homem, à sua direita. Convém recordar aqui a aplicação disto. Convém recordar aqui a aplicação disto diz respeito a Israel, de sorte que a rejeição do povo é considerada como tendo tido lugar pelo próprio fato do arrebatamento de Elias. Deus deixou de manter essa relação com o povo. Nos seus soberanos desígnios, Deus nunca lhe retira o seu afeto, mas, no pé da responsabilidade, Deus julgou. Durante longo tempo, o Senhor estendeu as suas mãos para um povo rebelde e contraditor. Por isso, Eliseu diz ao rei de Israel: vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te viria. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Todavia, Eliseu volta em graça ao meio de Israel. O seu ministério tem, por isso, de distintivo, é um testemunho à rejeição de tudo o que dizia respeito ao estado de responsabilidade em que o povo tinha sido colocado. Mas, ao mesmo tempo, um testemunho à graça pela fé, segundo a eleição e a soberania de Deus para manter o povo em bênção, e isto pela execução do julgamento que o seu pecado lhe tinha acarretado. É o que será para Israel o regresso de Cristo, antes de ser aquilo que ele há de ser para a Igreja,
embora, quanto ao fundamento, o princípio seja o mesmo. Eliseu entra no poder da ressurreição na cena dos trabalhos de Elias, que em vão tinha, assim como fez aquele, pensando no Senhor Jesus, que era mais excelente do que ele, procurando congregar Israel em volta do Deus de seus pais, isto é, reconduzir o homem na carne a alguma fidelidade para com Deus. Jericó, lugar de maldição, como vimos, embora cidade agradável em si mesma, deixa de ser um lugar maldito. A maldição é levantada e as águas são tornadas salubres de uma maneira permanente, por meio do sal trazido numa salva nova. Figura, estou certo, da energia purificante da graça de Deus que separa o homem do mal e afasta o mal como contrário às relações do homem com Deus. Energia moral que tirará a maldição do mundo e particularmente dos judeus, centro da rebelião contra o Senhor. O sal representa o poder purificante com eficácia e permanência, e estas distinguem a obra de Deus, que torna salubre o objeto da bênção e caracteriza, segundo a fidelidade de Deus, a fonte da própria bênção. A salva nova é uma imagem do estado de renovação de todas as coisas pela ressurreição. De Jericó, Eliseu dirige-se a Betel, que, como vimos, é um lugar comemorativo da imutável fidelidade de Deus para com Israel. Fidelidade que pode agora dar todo o seu fruto por causa da morte e da ressurreição. De Betel, ele vai ao Carmelo, isto é, ao campo fértil de Deus, onde o julgamento contra Baal, príncipe deste mundo, tinha sido executado, lugar tipo desse estado de Israel que será o futuro do cumprimento das fiéis promessas de Deus. Ver-se-á que tudo isso responde perfeitamente o caráter do seu ministério, tal como o consideramos, e responde-lhe de uma maneira tanto mais interessante quanto é certo isto contrastar, ser um contraste com o ministério de Elias, referindo-se ao comportamento de um e de outro, ao ministério que nós lhe temos atribuído, respectivamente. Do Carmelo, Eliseu volta para Samaria, em relação com a qual o seu ministério normal se cumpre. Resta nesta história uma circunstância a notar. Eliseu amaldiçoa os rapazes que zombam dele. Este ato não nos faz ver somente a autoridade do profeta, sustida por Deus. Ele caracteriza também a sua posição, porque apesar da queda de Israel, a graça soberana continua a exercer-se para com o povo. Entretanto, ao mesmo tempo que a graça, o julgamento manifestar-se-á a respeito de todos aqueles que desprezam o enviado de Deus. Será bom notar também que o julgamento tem lugar à sua entrada na terra de Israel, antes de ele tomar o seu lugar nas imutáveis promessas de Deus ao seu povo. A partir dali, é o Carmelo de Deus que é apresentado à nossa fé. Podemos notar também, neste capítulo, o quão pouco o homem realiza e crê a coisa que conhece, e se em espírito não estiver identificado com ela. Os filhos dos profetas sabiam que Elias devia ser arrebatado aos céus. No entanto, propõem-se a procurá-lo. Examinando o capítulo 3 a 5 de 2 Reis, vemos que no capítulo 3 entramos na história do ministério de Eliseu. Jorão vai à guerra e, embora menos mal do que o seu pai, o profeta
já não tem consideração por ele. Josafá é ainda algo aos seus olhos, mas o profeta procura abstrair-se à influência de toda esta cena. Anuncia então a bênção e dirige os planos dos reis reunidos. É um salvador de Israel. Provê, como nós vemos no capítulo 4, as necessidades dos pobres do seu povo e livra-os da sua miséria. Concede a fé que reconhece e recebe o profeta, o alento do seu coração e restitui a vida àquele que estava morto, consolando deste modo um coração desesperado e despedaçado. Alimenta os filhos dos profetas durante a fome e multiplica o pão de que careciam. Tendo a morte sido introduzida no alimento, ele cura o mal, de modo que puderam comer sem perigo. Eliseu sai também dos limites de Israel na dispensação das bênçãos de que ele é o instrumento. E quando o rei de Israel está em embaraços com a chegada de Naamã, Eliseu cura da sua lepra esse gentil que é assim levado a reconhecer o eterno Deus, o Deus de Israel, como único Deus verdadeiro. O Senhor Jesus faz ver nesta ocasião a soberana graça de Deus que, saindo dos estreitos limites de Israel e já não reconhecendo os direitos desse povo, atua para com os gentios por via da eleição. Assim como temos acentuado frequentemente, o meio empregado é simples e humilhante para a carne e para o orgulho do homem, e encontra a sua eficácia no pleno conhecimento e na plena submissão do coração e da fé à morte, tornada para o homem a vida e o que o cura e limpa do pecado. O homem que está em relação direta e íntima com Eliseu, Geazi, devorado pelo atrativo do lucro, sofreu as tristes consequências do seu coração endurecido e a lepra de que o gentil tinha sido libertado caiu irremediavelmente sobre ele. Esta é a posição de Israel, exteriormente mais perto do Senhor, mas, moralmente, inteiramente afastado dele. Examinando os capítulos 6 e 7, nós vemos que, primeiramente, os filhos dos profetas pretendem aumentar a sua habitação, e Eliseu, que consente em ir com eles, preserva-os do efeito da sua negligência, anulando as leis da natureza, fazendo flutuar o ferro de um machado. Não sei se é preciso procurar aqui outra coisa a não ser o caráter geral do milagre, ou encontrar um tipo no fato de se tratar do Jordão. Embora o Jordão tenha um sentido como figura, esse sentido é constante, significa a morte. A casa construída com aquilo que foi tirado do Jordão e o poder desse rio vencido e anulado por um pecado de pau que ali deitaram, e por meio do qual aquilo que estava além de qualquer esperança e perdido para sempre dali é retirado, surge facilmente um sentido típico. Não ouso, porém, afirmar que este seja o pensamento do Espírito Santo, e não é necessário dar largas à imaginação. Em seguida, Eliseu preserva Israel dos ataques dos seus poderosos inimigos, querendo o rei da Síria fazer Eliseu prisioneiro. É este, pelo contrário, que faz prisioneiro todo o exército que vinha para o prender, fazendo assim compreender ao seu servo cego, que tinha olhos e não via, os cuidados constantes de que o Todo-Poderoso rodeia para sempre os seus. Após ter feito compreender aos inimigos o poder do Deus de Israel e a loucura de atacar o seu povo, quando o mensageiro da sua aliança está com Israel, Eliseu deixa ir embora os sírios
e estes já não voltam. Todos estes milagres caracterizam suficientemente o ministério de Eliseu. Os pobres do povo consolados, os gentios curados, Israel livre e protegido, a eleição objeto de bênção, Israel e o seu rei infiel deixados de lado quanto ao testemunho do profeta. Todas essas coisas se encontram neste ministério. Os milagres de Eliseu são mais numerosos do que os de Elias. O peso que Elias tinha sobre o coração não existe para Eliseu. Por isso não procura consolar-se, nem por julgamento, nem pelo julgamento contra o mal, nem retirando-se de um campo de trabalho inútil. A iniquidade de Israel mergulha-o de novo na angústia, e Samaria é desolada pela fome. O julgamento produz indignação contra o testemunho do Senhor, porque embora Jorão não adorasse Baal, o seu coração não estava mudado. Depois vem o desespero, julgam inútil esperar mais no Senhor. É o efeito da profissão do nome do Senhor, quando não existe fé nele. Foi assim com Israel no deserto. Por que nos fez subir o Senhor daqui para destruir todo este povo? Estas foram as palavras de Israel no deserto. Eliseu aparece aqui de novo como Salvador, ou pelo menos como anunciando a salvação do Senhor Deus. A incredulidade do capitão, que tinha essa salvação por impossível, é punido no meio em que ele vê com seus próprios olhos a abundância. Quando tudo é impossível ao homem, o Senhor intervém e, num instante, tudo se transforma para melhor. A história da mulher cujo filho Eliseu restituía à vida apresenta-nos um pequeno quadro de todos os caminhos de Deus para com Israel. Durante os longos anos determinados pelo Senhor, Israel é privado de tudo, mas Deus tudo lhe conservou, e no dia da bênção tudo lhe será restituído, e ele receberá dobrado o fruto desses anos de aflição. É o filho restituído à vida quem traz a bênção. No entanto, os juízos de Deus cumprem-se. Eliseu vai a Damasco, a Hazael, vara de Deus para castigar o seu povo, é colocado no trono da Síria. Por outro lado, Eliseu é reconhecido pelos próprios gentios. No Espírito de Deus faz notar as consequências da aliança de Judá com Israel, mas, à parte isso, Judá está, por agora, fora de vista. No capítulo 9 começa o julgamento da casa de Acabe, mas aquele que o executa não afasta para isto a vara que Deus tinha suscitado a Israel na pessoa de Hazael. Por meio de Jeú, Deus julga a casa de Acabe, mas Israel é oprimido pelos sírios e o país invadido durante todo o reinado de Jeú. Indo mais longe do que Jorão, destrói Baal e o seu culto, ao mesmo tempo que a casa de Acabe, mas não se volta de coração para o Senhor Deus. Ele via a loucura da idolatria. Enérgico e ambicioso, o seu interesse estava noutro campo. Quando o profeta do Senhor lhe anunciou a posse próxima da coroa, escuta-o. Sincero talvez na sua convicção de que o Eterno era Deus, estava pronto a honrá-lo. Quando seu interesse estava de acordo com as suas convicções, manifestava toda a sua energia no cumprimento de uma obra à qual se tivesse voltado. A religião de Acabe não tinha nenhum atrativo para ele. Tinha sentido na sua consciência a força do testemunho de Elias e compreendia que era uma loucura fazer a guerra ao Senhor Deus, cujo partido ele tinha tomado. O que fazia para Deus, fazia o bem, segundo a sua habitual energia, mas a sua vingança é executada sem o temor de Deus. É carnal. Veja, por exemplo, Oséias, capítulo 1, versículo 4. Além disso, o bezerro de ouro subsistem.
Além disso, os bezerros de ouro subsistem, assim como o santuário do reino, a cuja origem eles estavam ligados e do qual formava a religião nacional. Jeú não gostava de tocar naquilo. Deus reconhecia um zelo que tinha julgado o mal com justiça, porque se trata aqui do seu governo exterior e não do seu julgamento dos segredos do coração. E com efeito, Jeú atuou fielmente para tirar Baal, raiz e ramos. Assim, mata o rei de Judá, que se tinha aliado com o mal, e a família real de Judá, que vai visitar a de Israel. Tudo cai diante da sua espada vingadora, e cumpre-se assim a palavra de Elias, servo de Deus. É Eliseu quem cumpre a função de Elias. No seu lugar, ungindo profeticamente Azael e Jeú, embora o não fizesse com as suas próprias mãos. No capítulo 11, o juízo de Deus cai sobre a família que corrompeu Israel e também Judá. A filha da casa de Acabe, a usurpadora do trono de Judá, Atália, é suprimida por meio da fidelidade do sumo sacerdote, cuja esposa tinha conservado um descendente de Davi. Todavia, não há verdadeiro zelo pelo Senhor. Os sacerdotes guardam para si mesmos o dinheiro que tinham concordado em aplicar na reparação da casa de Deus, até que o rei intervém para pôr ordem naquilo. Andando nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, a casa de Jeú não protege Israel contra Azael. Mas a compaixão do Senhor Deus suscita um Salvador. Ainda havia lugar no seu misericordioso coração para a paciência para com seu povo. Eliseu, prestes a morrer, põe o rei no caminho da libertação, mas o seu coração era incapaz de apreender todo o alcance dessa medida. Contudo, sob o reinado de Joás, os sírios são repelidos para o seu país, e Jeroboão, andando sempre nos caminhos do filho de Nabate, é capaz de recuperar todo o país, colocado outrora sobre o domínio de Judá, porque Deus tinha piedade de Israel e tinha visto que a sua aflição era muito amarga. Mas aí, quando não é a fé do povo de Deus que é a fonte da força, um inimigo destruído dá logo lugar a outro. Dentro em pouco aparece o assírio em cena. Tendo morrido Eliseu, Israel, privado deste último elo com Deus, cai rapidamente na anarquia e na ruína. O assírio invade o país. Israel, associado ao rei da Síria, vira contra Judá os seus derradeiros esforços. Triste quadro do povo de Deus. A aliança da Síria com Israel põe em destaque a infidelidade do rei de Judá e enlaça-o nas armadilhas do assírio. Eliseu, já morto, restitui à vida um morto que sepultavam à pressa por causa de uma invasão dos moabitas. A sua história é, até o fim, impressa do caráter do poder da vida. Essa ressurreição, operada pelo contato com os ossos de Eliseu, apresenta, segundo me parece, o ensino consolador de que estando na aparência tudo perdido para Israel, o verdadeiro profeta é sempre o instrumento e o guarda de todas as suas esperanças. Ele que, estando Israel como morto e esquecido, Deus lhe restituirá a vida de uma maneira tão inesperada como poderosa. Chegamos agora às relações de Judá com a Assíria, fruto da desmoralização interior do povo de Deus. Acás mergulha na pior das idolatrias. Sábio, segundo o mundo, procura no novo poder da Assíria um apoio contra os inimigos mais próximos e consegue-o para sua ruína. Se vê
Mais uma vez, aqui a futilidade do sumo sacerdote em presença do rei. Parece que o povo tinha perdido a confiança na casa de Davi, como esta a tinha perdido na fidelidade e na bondade do Senhor. Oséias, embora menos mal do que os seus predecessores, Oséias o rei, fecha a lista dos reis que a paciência de Deus tinha suportado em Israel. Deus pensava no seu povo, mas agora já não havia esperança. Esse povo já não era nem sequer um vaso próprio para conter a eleição de Deus, pelo qual Deus se fazia conhecer. Sujeito ao rei da Síria, Oséias tinha procurado o apoio do Egito. Depois que o rei da Síria o meteu na prisão, Samaria e todo Israel, por pouco tempo, resistiria. O povo de Deus foi levado para o cativeiro e a dispersão pela cidade, foram dispersos, foi levado para o cativeiro da Assíria e disperso pelas cidades da Assíria e da Média. E o povo que pertencia ao Senhor Deus e cuja posse tinha sido dado a Israel é povoada por estrangeiros enviados pelo rei da Assíria. Nas profecias de Oséias, podemos ver os dois grandes princípios dos caminhos de Deus, das quais um nos foi mostrado em Eliseu. A relação entre a ressurreição do homem que iam sepultar e o primeiro verso que vou citar é notável. O resgate do poder da morte em Oséias, capítulo 3, versículo 14, e os caminhos governamentais de Deus em Oséias, capítulo 14, versículo 9. Mas que trabalho o do profeta para adaptar a sua voz à loucura de Israel e para a fazer penetrar na consciência desse povo extraviado. Oséias vem depois da morte de Eliseu. A presença de Eliseu no meio de Israel e o testemunho posterior de Oséias fazem sobressair e maravilhosa paciência e a bondade de Deus para com esse povo. Oséias dá-nos mais do que a história interior, faz-nos ver as causas dos julgamentos, embora Deus tenha algumas vezes atuado para o restaurar e tenha podido parecer que castigava quando o rei era menos mau do que habitualmente. Nas palavras dos profetas encontramos o que o povo era realmente aos olhos de Deus. Ali se encontra a promessa da sua restauração e mesmo, em princípio, as das nossas bênçãos atuais. A história do que aconteceu após a introdução das nações estrangeiras mostra-nos a grande confusão que se tinha instalado em Israel. É um dos antigos sacerdotes, segundo o sistema de Jeroboão, que vem instruí-los no temor do Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas, par disto, eles continuam a adorar os seus próprios deuses. A consequência de um tal fato é uma mistura odiosa ao Senhor Deus. Porém, do mesmo modo que, apesar da infidelidade do povo, o Senhor tinha conservado sobre ele os seus direitos soberanos, o vemos também vemos Deus reivindicar os seus direitos sobre o país depois do povo ter sido expulso. Ele conserva esses direitos para sempre. O capítulo 18 leva-nos a um tema um pouco diferente, a saber, as relações de Judá com a Assíria, que a sua infidelidade tinha atraído sobre si como opressora, e as relações de Judá com Babilônia. A fim de pôr em evidência os seus caminhos com o seu povo, Deus suscita um rei fiel que põe a sua confiança no Senhor Deus, como nenhum outro rei o tinha feito depois de Davi até esta época, e como nenhum outro rei depois dele o fez até ao cativeiro. O que sucedeu acerca da serpente de bronze mostra-nos bem claramente a tendência do coração humano para a idolatria. E quantas coisas às quais o homem permanece ligado de um modo carnal
restam escondidas através de tantas bênçãos e de castigos. Isto ensina-nos também o quanto, com o coração como os nossos, a recordação das bênçãos está perto da idolatria para com esses símbolos das bênçãos. A fé desembaraça-se dessas coisas porque Deus tinha dado a serpente de bronze não para ser uma recordação após a cura, mas para curar. O homem conserva-a por um sentimento muito natural, mas isto não provém de Deus e torna-se, dentro em pouco, um instrumento do diabo. Ezequias bate os filisteus, esses inimigos internos e perpétuos do povo de Deus, e subjuga-os de uma maneira bastante segura. É após isto que chega o rei da Assíria. Salmanaser, rei da Assíria, tinha levado Israel cativo. O seu sucessor procurava também fazer também a conquista de Judá. Segundo a expressão do profeta, as águas desse rio chegam até o pescoço, conforme Isaías capítulo 8, versículo 8. O poder dos reis reunidos de Israel e da Síria parece ter sido um atrativo para o povo de Judá, que, por outro lado, desprezava a fraqueza da casa de Davi. Deus estava pouco nos seus pensamentos. Nessa confederação, favorecida, ao que parece, pelo povo de Judá e de Jerusalém, tinham a intenção de substituir a família de Davi pelo filho de Tabael. Existia um plano, aparentemente bem concebido, por um lado, e por outro, um perigo iminente. Mas tal não era o pensamento de Deus. Na sua misericórdia, Deus não queria ainda apagar a lâmpada da casa de Davi. Envia a promessa de Emanuel e exorta o remanescente a pôr a sua confiança no próprio Deus. Examinaremos este tema com mais detalhes quando estudarmos a profecia de Isaías. Não me sirvo agora disto senão para tornar mais compreensiva a história e mostrar o estado de alma do povo de Deus. Acás, que não confiava no Senhor, foi um instrumento no cumprimento dos seus desígnios, e a Assíria, sobre cujo poder ele se apoiava, tornou-se o flagelo de Judá. Todavia, a fim de poder ainda abençoar e conservar Judá, ou melhor dizendo, a fim de poder ainda abençoar e conservar Jerusalém a Judá, Deus suscita Ezequias, rei piedoso e fiel, que punha nele a sua confiança. Ezequias não tem a força necessária para repelir Senaqueribe e o povo é punido. Ezequias submete-se a Senaqueribe, oferecendo pagar o que ele impusesse. Mas, ou porque os recursos do rei não eram suficientes, ou porque o rei da Síria, após ter aceitado o que Ezequias lhe enviara, faltou a sua palavra. Compare com Isaías capítulo 33. Então Senaqueribe, aproveitando-se da aparente fraqueza do rei, exige a sua completa submissão ao do reino, a sua completa submissão e a do reino, e exorta os habitantes de Jerusalém a saírem da cidade e a colocarem-se sob as suas ordens. Se vê, porém, que, embora blasfemando contra o Senhor Deus, Senaqueribe tem a consciência de que está em presença de um princípio e de um poder que não compreende. O povo, fiel às ordens do rei, não responde. Atraído a outro lugar pela notícia do ataque do rei da Etiópia, Senaqueribe reitera numa carta as suas blasfêmias e os seus insultos. Ezequias coloca todas essas coisas diante do Senhor e procura a resposta junto do profeta Isaías. Nessa mesma noite, Deus fere o exército dos assírios. Senaqueribe volta para o seu país para morrer ali às mãos dos seus próprios filhos. Ezequias é assim uma figura do verdadeiro Emanuel, diante de quem há de cair o assírio, o devastador de Israel.
É uma história muito importante, como tipo dos acontecimentos dos últimos dias, mas estudá-la-emos com mais proveito quando examinarmos o livro de Isaías, que a aplica muitas vezes nesse sentido. Por agora, é apenas a ideia geral que importa notar. Encontramos aqui em figura o princípio ao qual se liga a libertação de Israel e a de todos os homens, princípios assinalados, ou melhor dizendo, o princípio assinalado em Eliseu e cumprido no Senhor Jesus. Ezequias é como que ressuscitado dentre os mortos. Doente, tinha estado à morte, mas o Senhor o escuta e o atende, e em consequência da sua humilhação, revoga a sentença que tinham pronunciado pela boca do seu servo Isaías. Mas o homem carnal não suporta muito bem a elevação, abençoado pelo Senhor, glorifica-se daquilo que recebeu, após ter mostrado todas as suas riquezas aos embaixadores do rei da Babilônia, vindos para o felicitar por causa da sua cura. Ezequias é advertido de que todas as coisas que tinha ajuntado seriam um dia levadas para a Babilônia. O rei de Babilônia sentia talvez alguma satisfação ao aliar-se com alguém que não tinha sucumbido sob o poder do rei da Síria. Mas a sabedoria do mundo, que cultiva boas relações com o povo de Deus, é sempre uma armadilha. Ezequias teria podido fazer conhecer a origem e o doador de todas essas coisas, mas atua como homem. Todavia, submete-se com a graça e humilhação à palavra de Deus, que lhe é dirigida nessa ocasião. Nessa época, o povo estava profundamente corrompido e a impulsão dada por Deus desapareceu completamente com o homem pelo qual Deus atuava. O filho de Ezequias é um modelo de maldade. Deus ia transferir o poder para os gentios e, demonstrando que uma bênção assegurada acompanhava a fidelidade e a confiança em si, em Deus, permitiu a degradação a que se abandonava a família de Davi. Quando Ezequias morreu com a idade de 54 anos, o seu filho tinha apenas 12. Ele próprio seduziu também o povo, demasiadamente inclinado já a cometer mais iniquidade do que as nações que não conheciam Deus. Os fatos particulares da vida de Manassés não nos são contados aqui, o Espírito Santo tendo-nos dado no que precede os pormenores do governo público de Deus em Israel, até que Deus pronunciasse Lo Rucama, faz-nos ver, em seguida, as relações de Deus com Judá, determinadas pela conduta dos seus reis, até que Deus tenha dito Lo Ame. É o que os profetas tinham anunciado por ocasião dos enormes pecados de Manassés, e a piedade de Josias não pode mudar o justo juízo de Deus. Houve, no entanto, para Judá ainda um prolongamento da tranquilidade, mas o seu arrependimento sobre Josias tinha sido apenas exterior e o mal existente tinha recuperado a situação perdida logo após a sua morte. Amon continuou nos seus caminhos de Manassés. Note-se que a graça de Deus suscitou ainda Ezequias e Josias, ambos nascidos de pais que se tinham abandonado a idolatria e seguidos de filhos que, de igual modo, se entregaram a ela. Mas a soberana graça de Deus para com Israel suscitou ainda esse testemunho, demonstrando assim que Deus está sempre pronto a abençoar, mesmo quando Israel se recusa a ser abençoado e escolher, pelo contrário, a sua própria ruína. Sem Deus, o que é o coração do homem? Em tudo isto, a paciência do governo de Deus foi plenamente demonstrada, porque sobre Ezequias existiam ainda muitas coisas que à vista do rei não soube ver nem julgar por falta de vigilância no temor de Deus.
O que distingue Josias é a sua exatidão na observação da lei de Moisés, cujo livro tinha sido descoberto no templo. A confiança no Senhor tinha caracterizado Ezequias, e sobre este aspecto, eles são, um e o outro, sem igual quanto ao seu comportamento. O império da Assíria declinava já, e Josias exerce a realeza sobre todo o país. A ameaça feita a Jeroboão é cumprida. Todos os altos de Israel são destruídos. Talvez o coração de Josias se tenha elevado. Seja como for, Deus cumpriu a sua promessa e tirou-o do mal, cujo terrível cumprimento se apressava já, porque por muito sincero que fosse a piedade de Josias, a corrupção reinava em todos os corações. Veja-se a narração do que tinha já acontecido muito tempo antes do seu reinado, em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 17 e seguintes. Os reis de Israel tinham sido os funestos exemplos de um comportamento que conduziu Judá e todo Israel à sua ruína. Note, por exemplo, o capítulo 16. A aliança do piedoso Josafá com Acabe foi a origem de tudo isto, porque o mal traz sempre frutos que se produzem muito tempo depois. Mas aí, o que é o homem, quando se desvia dos caminhos do Senhor, do caminho estreito e simples, da vontade e da palavra de Deus, do caminho da fé, verdadeiro caminho de um espírito obediente? O que é o homem neste caso? A história que acabamos de percorrer deu-nos o relato das relações do assírio com o povo de Deus. Era um cedro do Líbano, mas foi abatido. O faraó creu por um momento apoderar-se do império, quis elevar-se para dominar sobre as árvores da floresta. Judá, saído outrora da terra de Faraó, à força, pelo poder de Deus, está-lhe agora sujeito. Mas fossem quais fossem as pretensões do Faraó, tal não era o desígnio de Deus. Se Deus escreve Lo-Ame sobre o seu povo, é Babilônia que deve começar o tempo dos gentios. O Faraó volta para o seu país e Jeoaquim, fraco e sem Deus, fica sob o domínio de Nabucodonosor. Os pormenores não devem deter-nos. O seu filho, tão mau como ele mesmo, revolta-se contra Nabucodonosor, porque Judá, filho do Altíssimo, não estava muito acostumado à escravatura, mas era preciso que esse bezerro, note Oséias capítulo 10, versículo 11, era preciso que esse bezerro curvasse também o pescoço sob o jugo, e Jeoaquim é levado cativo para a Babilônia. A realeza e o templo subsistem ainda, mas Edequias, tendo violado o juramento que tinha feito ao nome do Senhor e deixado-se dominar pelos príncipes, persiste na sua rebelião e é feito prisioneiro. Os filhos são mortos na sua presença, e ele mesmo privado da vista e conduzido à Babilônia. O templo é queimado, os muros de Jerusalém são derrubados, a sede do trono de Deus é pisado aos pés pelos gentios. Triste resultado do fato de Deus ter confiado a sua glória às mãos dos homens, no meio dos quais tinha colocado o seu trono. Triste, 3 vezes triste conduta do homem, desta geração a qual Deus tinha concedido uma tal honra. Mas, por outro lado, Deus terá ocasião de manifestar a sua bondade infinita, que restabelecerá em graça soberana aquilo que o homem arrojou aos pés de profanos, ou atirou, colocou aos pés de profanos. É preciso ler os profetas Jeremias e Ezequiel para termos a história completa e a história íntima do espírito do povo e do espírito do rei. A história, ao mesmo tempo, do estado de alma que atraiu o julgamento
e da paciência de Deus que, mesmo até o momento da tomada da cidade, dirigia ao povo os apelos mais comoventes ao arrependimento, mas, infelizmente, em vão. É então que os tempos dos gentios começam. O ouvinte que ouve este vídeo, que quiser compreender inteiramente os acontecimentos de toda esta história, a maravilhosa paciência de Deus e a maneira como Ele suscitou reis fiéis a fim de poder observar, deverá ler os profetas Oséias, Amós, Jeremias e certos capítulos de Isaías que falam ao povo em nome do Senhor Deus e lhe fazem ver o seu verdadeiro estado de alma.